Se eu te perguntasse qual o melhor carro por menos de 1,5 milhão, você provavelmente diria algo como um Rolls-Royce. Mas se você é o chefe da empresa de carros chinesa Aitu, você acredita que a resposta é esta, o novíssimo Aitu M9. Bem-vindo ao Wheels Boy, onde cobrimos os veículos mais novos e incríveis do mercado chinês. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Há anos, as pessoas têm solicitado que façamos vídeos mais longos e detalhados sobre os carros que cobrimos, e hoje vou tornar esse sonho realidade. Mas eu quero saber, você está gostando deste vídeo? Você gosta ou odeia este estilo? Enfim, informe-me nos comentários abaixo. Eu acho, no entanto, que escolhemos o carro perfeito para este tipo de vídeo, porque há tanto para falar quando se trata disso, o Aitu M9. Como mencionei na introdução, o diretor executivo desta empresa fez muitas afirmações grandiosas na estreia, dizendo que era o melhor veículo utilitário esportivo, ou o melhor carro, por menos de 10 milhões de renminbi, equivalente a 1.200.000 a 300.000 dólares americanos. Começando com o design exterior, devo dizer que não acho que ele acertou nesse aspecto. Este carro, bem, os chineses têm uma boa frase para isso, Zhongyong, que se traduz para comum ou de aparência média. Eu acho que quando eles projetaram este carro, eles fizeram isso tentando criar algo que fosse o mais inofensivo e ainda assim atraente possível para o maior número de pessoas possível. O resultado é um carro que parece, bem, não particularmente emocionante de qualquer ângulo que você olhe para ele. Eu acho que este perfil lateral, por exemplo, poderia desaparecer na multidão de grandes SUVs, especialmente dos fabricantes chineses. Veja ali alto, por exemplo. Esta é uma versão Ultra, uma variante de alta especificação do carro, o que é ótimo pois oferece muitos recursos não disponíveis em versões inferiores chamadas Max. Vale ressaltar que este carro oferece rodas de 21 ou 22 polegadas. Estas são as de 21, que têm um estilo de menor resistência ao ar. As de 22 são mais esportivas, com um visual de liga tradicional. Eu prefiro as de 22, mas as de 21 também são legais. A única área do design deste carro que eu pessoalmente acho realmente interessante é na frente aqui. Isso é por boas e más razões. Vamos começar com as más razões. Eu não acho que já vi um carro que parecia ter olheiras. Tire meus óculos. Bolsas, assim. Essa coisa parece muito cansada, especialmente quando você desliga as luzes dianteiras. Talvez os designers estivessem sobrecarregados e expressaram isso no design deste carro. De qualquer forma, ele tem quase uma aparência de óculos na frente, mas esses faróis contêm uma tecnologia bastante interessante. Abaixo aqui, as bolsas em si é uma matriz de diodo emissor de luz onde você pode exibir diferentes imagens e gráficos e coisas assim. Já vimos isso antes. Também já vimos antes, mas em muito poucos carros, a tecnologia mais interessante, que está aqui no conjunto de faróis. Existe, se você pegar essa versão Ultra do carro, vem como padrão. Se você pegar a versão Max, é um extra de 20.000 RMB, ou cerca de 2.750 dólares americanos, um Digital Light Processing, ou acredito que seja uma unidade de projeção de luz digital aqui. Agora, isso significa que essa coisa pode projetar imagens à frente do carro. Mas não estamos falando apenas de algo no chão que diz às pessoas que está tudo bem para caminhar na frente do meu carro. Estamos falando de um filme com imagem completa. Agora, o filme em si só pode ser em preto e branco, mas isso se deve não a limitações tecnológicas, mas a limitações regulatórias. O governo chinês não permite que você projete imagens coloridas do farol, presumivelmente por razões de segurança. Mas a ideia aqui é que você tenha esses projetores de luz digital onde, se quiser, você e, digamos, seu amante poderiam encontrar um lugar tranquilo na floresta, colocar um cobertor ou um lençol e projetar um filme lá e ter seu próprio pequeno cinema drive-in. O filme seria em preto e branco, então talvez você queira assistir alguns filmes antigos, se é isso que gosta. Não sei se gostaria de ver um novo filme da Marvel em preto e branco, mas fica a seu critério.
Então, além das tecnologias Digital Light Processing e matriz diodo emissor de luz já vistas antes em outros carros, possivelmente em versões menos avançadas. Não acho que haja muita coisa empolgante acontecendo na frente deste veículo. Deste ângulo, porém, acho que você entende o que estou dizendo sobre como parece que ele está usando 2 óculos de proteção no rosto. Acho meio interessante. No topo do para-brisa você vai ver uma unidade LiDAR, que faz parte deste sistema de assistência ao motorista da Huawei para este carro, que também, é claro, inclui várias câmeras e radares ultrassônicos. Não se preocupe, vamos experimentar isso mais tarde no vídeo. Falando da Huawei, eu deveria mencionar que isso é uma joint venture entre a Huawei, a conhecida empresa de tecnologia, e Saris, uma pequena fabricante de carros chinesa pouco conhecida. A marca Ito, este é o seu terceiro veículo. O primeiro foi o M5, que também já dirigimos no canal, depois tem o M7 e finalmente este M9, este é o veículo principal da marca. E custa entre 65 a 78 mil dólares americanos, desculpe, eu tive que traduzir do renminbi ou moeda chinesa. Este, é claro, um veículo com preço de carro-chefe, então novamente vai ter tecnologia de nível de carro-chefe, incluindo os faróis. Isso é uma unidade LiDAR padrão, só para constar, mas também tem o sistema de assistência ao motorista Huawei Inside. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos conferir o design da parte de trás do carro. O design traseiro é, na minha opinião, praticamente uma cópia idêntica do design frontal. Mesmas luzes alongadas aqui, conectadas por uma única faixa no meio. Ele também tem os displays de diodo emissor de luz. Como você provavelmente está notando, este pode exibir imagens diferentes da frente. Neste caso, há um coração, mas existem outras imagens que você pode exibir. Isso é útil? Não, mas é fofo, então por que não? Vamos abrir a área de carga traseira e dar uma olhada. O espaço de carga traseiro é este é um veículo utilitário esportivo de 3 filas, com 5,23 metros de comprimento. Não é enorme, mas ainda é útil. 206 litros atrás da terceira fila e se dobrá-la pode chegar a 716 litros. Os números não são excepcionais, mas este carro prioriza o espaço para passageiros em detrimento do espaço para carga, um compromisso que você terá que aceitar. Deste ângulo, você também vê algo que eu amo neste carro, a linda cor do interior. Por que não entramos e damos uma olhada mais de perto nisso? O M9 Ultra vem de série com a porta opcionalmente elétrica, então se eu apertar o botão bem ali, elas se abrem assim. Não é novidade para os carros chineses, mas quero elogiar o fato de que essas portas elétricas, ao contrário de tantas outras que eu usei, parecem como uma porta comum ao tentar abri-la ou fechá-la. Se eu fizer isso, elas fecharão por conta própria, mas o meu ponto é que elas não exigem um esforço extra para abrir ou fechar como as outras portas elétricas que eu usei. Então eu realmente gosto desse detalhe no design. Eu mencionei isso há um momento, mas quero começar a discussão sobre o interior, falando sobre o quanto eu amo a cor interna deste carro. É uma combinação fantástica deste belo creme com esta fantástica madeira de poros abertos. Esta madeira parece e se sente como a que você encontra em um Mercedes-Benz. Talvez não seja tão bom, mas definitivamente parece sofisticado e premium. Adicione a isso uma das minhas cores favoritas para ver no interior de um carro, um marrom chocolate profundo e rico, e meu Deus, você tem uma combinação fantástica para o interior. Isso parece caro, parece elegante, e eu adoraria passar o máximo de tempo possível dentro desta cabine. Outro motivo pelo qual quero passar tempo nesta cabine é o nível de tecnologia disponível. Você tem 3 telas. Surpresa, EV chinês terá várias telas, incluindo um cluster de instrumentos digitais de 12,7,6 centímetros à sua frente. Você também tem o 16, que é a tela de 16 polegadas, a tela do passageiro. A tela central tem 15,6 polegadas, mas tem uma proporção mais ampla aqui porque facilita a visualização de todos os seus menus e afins. A tela do passageiro de 16 polegadas tem a proporção perfeita para 16,9, acredito, para assistir filmes, que é claro, é exatamente o que você deve fazer nela. Isto é O dispositivo Huawei possui o sistema operacional Harmony, que oferece alguns benefícios. Primeiramente, como eu disse em vários outros vídeos, ele tem um dos melhores sistemas operacionais.
É o mais suave, um dos mais bonitos, um dos melhores organizados. Eu realmente gosto de usar o Huawei Harmony OS em praticamente todos os carros em que já o experimentei. Ele também tem a vantagem de, se você tem um telefone Huawei, poder conectá-lo ao carro e a cada uma das telas individuais. Então, se o motorista tem um Huawei, ele pode conectar seu perfil à tela central e o passageiro pode conectar seu perfil à tela do passageiro. Isso significa que eles podem usar as telas simultaneamente para coisas distintas. O passageiro pode transmitir seus vídeos favoritos na tela do passageiro e o motorista pode usar a tela central para espelhar seu telefone como quiser. É um sistema muito prático. As outras funcionalidades aqui no console central, temos duas bases de carregamento sem fio Super Huawei. Essas são bases de carregamento sem fio muito rápidas. Elas oferecem carregamento mais rápido apenas para telefones Huawei, mas se você está comprando este carro, provavelmente já tem um Huawei. Depois dessa madeira muito bonita, como já descrito, e então você tem este botão cristalino aqui, que é usado para selecionar entre seus diferentes modos de condução. Esses são os modos Eco e Conforto, Esporte e, claro, Personalizado. Detalharemos mais adiante no vídeo as diferentes experiências desses modos. Abra nossa madeira. Temos uma pequena área de armazenamento aqui e atrás disso outra pequena área de armazenamento. Nenhum deles é particularmente grande, mas isso é compensado por uma solução de armazenamento interessante que eles têm no console central. Ao contrário de muitos EVs com o túnel central totalmente aberto, este possui uma solução de armazenamento diferenciada. Se eu apertar este botão bem aqui ao meu lado, este pequeno compartimento secreto de armazenamento se abrirá e se eu ajustar meu assento, ele se abrirá completamente e você pode guardar bem, não muita coisa, mas certamente talvez uma carteira ou algo como uma pequena bolsa, talvez uma clutch. Espero usar o termo correto. Do outro lado do túnel central para o motorista há uma área de armazenamento similar, com alguns recursos adicionais não presentes nesta. Ele pode trancar, por exemplo. Agora, você pode trancá-lo de duas maneiras diferentes. Você pode trancá-lo e destrancá-lo usando reconhecimento facial através da câmera embutida. Na coluna A, ali, ou você pode usar um número de identificação pessoal. Parece que o dono deste carro, alugamos isso. A propósito, usou o número de identificação pessoal e ele não vai nos dar. Aparentemente, há algo muito valioso lá dentro, mas nunca saberemos porque não podemos abri-lo. Vamos falar um pouco sobre as funções dos assentos aqui. A primeira e última fila tem aquecimento, refrigeração e massagem. O assento do passageiro da frente também é o que eles chamam de assento rainha aqui no mercado chinês. Se eu apertar este botão aqui, ele abaixará um apoio para os pés, colocarei meus pés nele e então levantará o apoio para as minhas pernas assim. É possível alcançar posições de assento extremamente confortáveis. Uma vez que você esteja confortavelmente sentado, pode aproveitar o impressionante sistema de som da Huawei Sound. Acabei de notar que o logo parece ser um duplo S, então talvez seja Huawei Sound. Eu não sei, este tem 23 alto-falantes mais 2 alto-falantes adicionais montados no encosto de cabeça do motorista. A parte mais interessante deste sistema de som, no entanto, tem que estar bem ali no painel. Isso aparentemente é um dispositivo que, qual é o termo, espalha as notas altas da música ou qualquer coisa que você esteja ouvindo. Não tenho certeza de quão bem ele funciona. Para ser honesto, duvidei da eficácia dele. Então eu peguei uma tigela e a coloquei em cima dele e depois a tirei. Depois eu coloquei em cima e tirei para testar se soava diferente. E minha conclusão foi que soa um pouco diferente. Acredito que está fazendo algo, mas não sei se está fazendo muito. Estou sentado de lado para mostrar mais uma coisa aqui na primeira fila. É o seu sistema de aroma. Esse terceiro não é tão bom, mas esse primeiro, fantástico. O M9 desenvolveu uma certa reputação aqui no mercado chinês como muito desejável como um carro para ser transportado. Pense em algo como um Maybach S-Class. É interessante que comparem este carro com o Maybach S-Class, pois tem um exemplo que mostra o quão desejável ele realmente é em comparação com o Maybach. O preço inicial deste carro é de aproximadamente US$ 64 mil, ele vai até cerca de 78 mil dólares.
Compare isso com um Maybach S-Class na China, que custa mais de 200 mil dólares. No entanto, agora, você pode ir em plataformas de aluguel de carros chinesas e conseguir um Maybach S-Class por cerca de 300 dólares por dia. Este carro custa quase 500 dólares por dia e estão produzindo muitos deles. Existe um grupo de pessoas dispostas a pagar mais do que um Maybach S-Class apenas para experimentá-lo antes de decidir comprá-lo. Então, por que isso está acontecendo? Por que esse veículo está ganhando uma reputação de ser muito procurado para locomoção? Uma razão tem que ser esta segunda fila. Na verdade, é provavelmente a maior razão que consigo pensar, começando por este assunto. Agora, se eu apertar este botão, meu apoio de braço operado eletricamente vai abaixar aqui. Eu nunca vi isso antes, mas o botão mais importante está aqui. Este é o seu botão do modo de gravidade zero. Agora, o modo de gravidade zero não é novidade nos carros chineses, mas este leva as coisas a um novo nível. Vimos um modo de gravidade zero no IMLS 7. Isso é um veículo de 2 fileiras. Este é um veículo de 3 fileiras, então tem mais espaço para o assento de gravidade zero e também tem uma versão mais avançada dele. Então, se eu apertar este botão no topo da primeira fileira, este assento da primeira fileira aqui, assento do passageiro, vai dobrar ao meio. Mas não vai apenas dobrar ao meio o assento inferior. A almofada vai primeiro avançar e depois subir para permitir que a parte superior dobre o mais plano possível e então a coisa toda vai deslizar para baixo do console central ali, o console frontal, na verdade. Isso significa que uma vez que eu coloque essa coisa no modo lounge completo, mesmo que eu fosse muito mais alto do que sou, com 1,75 m ou 5,9 de altura, se eu tivesse 2 metros ou bem mais de 1,8 metros, ainda poderia me esticar confortavelmente. Se eu fosse tão alto, ainda poderia sentar-me extremamente confortável. Isso não é extremamente confortável, o que significa que este carro tem um nível de espaço para passageiros neste assento principal que eu acho que nunca vi, eu definitivamente nunca vi em nenhum outro carro. Como mencionei antes, esses assentos da segunda fila também são aquecidos, refrigerados e massageadores, operados pelos botões aqui na segunda fila, neste apoio de braço, ou através do console central aqui, nesta pequena tela. Abaixo dessa pequena tela existe, claro, uma geladeira, porque sempre tem que haver uma geladeira, já vimos isso antes. Agora, além do assento de gravidade zero que nunca vimos antes, vou mostrar algo que você definitivamente nunca viu em nenhum carro. Isso é um de 81 centímetros. Tela de projetor. Para a segunda fila deste veículo, ligue o display ali. Este foi um grande destaque para este carro quando foi lançado, por razões óbvias. Não sei quanto a você, mas eu nunca vi algo assim em nenhum veículo. As vantagens disso, além do fato, espera aí, vou sair deste modo de gravidade zero para que eu possa falar com você mais confortavelmente depois de terminar de falar e me dizer como está saindo do modo de gravidade zero. Isso foi um grande destaque quando este carro estreou por razões óbvias. As vantagens são bem claras, eu acho. É enorme. Muito maior do que seriam capazes de fazer uma tela física real que se dobrasse e depois tivesse que se dobrar. Você nunca conseguiria colocar essa tela no teto deste carro. Há também o fato de que parece muito mais imersivo do que outra tela menor do que esta. Isso, quando você adiciona com som, realmente parece que você está sentado dentro de um cinema. É realmente impressionante. As desvantagens, no entanto, na minha opinião, também são numerosas. Pegue, por exemplo, o fato de que isso é uma tela de projetor, e quando você a usa durante o dia, realmente não é muito clara. Se me apresentassem essa qualidade de imagem no cinema, provavelmente pediria reembolso. Eu certamente exigiria o reembolso. Você também tem que lidar com o fato de que, para que isso realmente desça, o assento do motorista e o do passageiro, é claro, precisam se mover um pouco para frente para garantir que haja espaço.
Isso não é um grande problema para alguém da minha altura, mas se você fosse um motorista um pouco mais alto, acabaria dirigindo um pouco assim para permitir que o passageiro no banco de trás realmente use essa tela gigante e sofisticada. Não tenho certeza se é um bom compromisso ou um que eu gostaria de fazer, especialmente considerando que as telas disponíveis na parte de trás de um Li Auto Mega ou um Xpeng X9 são realmente muito grandes, 17 a 20 polegadas o suficiente para a maioria das pessoas. Já ouvi dizerem que isso não prejudica os olhos como uma tela HD brilhante de alta definição. Ok, tudo bem. Mas também nunca ouvi reclamações sobre como as telas HD no fundo dos carros machucam os olhos. Quem diz isso? Então, pessoalmente, se eu fosse comprar um desses carros, não, eu realmente não escolheria essa opção, mas é definitivamente muito chamativo. E antes que você diga, sim, eu tentei fechar a cortina superior aqui, e também essas cortinas de privacidade aqui ao lado para tentar tornar o ambiente o mais escuro possível durante o dia, e ajuda, mas ainda não está tão claro. Não há janelas em cinemas por um motivo específico. O outro problema? A única forma de controlar essa tela é com um telefone Huawei. Não há controle remoto físico. E claro, porque tela de projetor não permite o uso de controles touch. Então não é muito conveniente. Parece que este carro exige que você tenha um telefone Huawei para possuí-lo. A terceira fila tem seus próprios confortos. Não há resfriamento ou massagem nos assentos, mas ainda há função de aquecimento. Você também tem uma porta de carregamento USB tipo C, mas honestamente, as coisas mais importantes para o conforto estão bem aqui. Esta coisa tem inclinação ajustável, como você pode ver, e movimento ajustável para frente e para trás, permitindo que você alcance, como eu sempre digo, uma posição de assento muito confortável, especialmente considerando que você está na terceira fila de um veículo. A postura em si é bastante boa. Os assentos, agradáveis e longos. O suporte para a lombar é excelente. O chão, embora não tão baixo quanto eu gostaria, não é tão alto que eu não consiga. Encontrar uma maneira confortável de sentar aqui atrás, este é um veículo para 6 passageiros. Este definitivamente não é um veículo para 7 passageiros. Aqui atrás é apenas para 2 pessoas. Um motivo é que ele só tem 2 cintos de segurança, mas mesmo que instalassem um terceiro no meio, você realmente não poderia sentar aqui porque tem o projetor para aquela ótima tela no seu caminho. Reclamei bastante sobre essa tela, então quero reconhecer que há uma alternativa para ela. Se você quisesse abrir mão da tela, poderia optar por instalar tablets da Huawei no encosto dos assentos, usando essas tomadas que eles pré-instalaram para você. Há 3 pessoas neste carro. Há um em cada encosto dos assentos da primeira fila e há um aqui na terceira fila também. Então, se, como eu, você não quisesse obter essa tela, ainda poderia ter entretenimento traseiro se quisesse. No geral, o interior do M9 me lembra bastante o do Li Auto Mega. O Mega ainda tem o maior espaço de qualquer carro chinês em que já sentei, mas o M9 me dá a mesma sensação de estar aconchegado e confortável em cada posição de assento neste carro. Aqui você se sente cercado por materiais agradáveis e macios ao toque, com praticamente todas as funcionalidades desejadas. A Ito tem tido ótimas vendas ultimamente, em parte porque, assim como a Li Auto, descobriram que as pessoas gostam de veículo elétrico de autonomia estendida ou energia EV de longo alcance. Eles também oferecem trens de força totalmente elétricos, o que a Li Auto não pode dizer sobre seus SUVs mais vendidos, apenas o Li Auto Mega Multi-Purpose Vehicle. O que você vê bem aqui é o motor no trem de força veículo elétrico de autonomia estendida do M9. É um turbo de 4 cilindros de 1,5 litros que atua como um gerador para 2 motores elétricos. Os 2 motores elétricos geram juntos 365 kW e 675 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. Existem 2 baterias disponíveis. Ambas são de íon lítio, com capacidade de 42 ou 52 kW. As autonomias, se eu consultar minha cola aqui, são de 190 e 233 km no ciclo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle, não no ciclo CLTC, que é um ciclo muito mais generoso usado aqui pela indústria chinesa doméstica. Isso é Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle. Mencionei que também há uma opção de energia puramente elétrica disponível. Há somente um pacote de bateria disponível.
São 100 kWh, mas tem mais potência do que a versão veículo elétrico de autonomia estendida. Tem 390 kW de potência e um 0 a 100 de 4,3 segundos. Curiosamente, no entanto, ele só, citação, produz 673 Nm de torque, então 2 a menos que a versão veículo elétrico de autonomia estendida. Não faço ideia do porquê disso. Ele também possui um pacote de baterias de íon lítio, novamente, de 100 kWh, e sua autonomia é de 630 km no ciclo CLTC. Lembre-se, não Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle. Então, você provavelmente pode esperar algo entre 400 a 450 km para esse carro em condições mais realistas. Vamos falar um pouco sobre o carregamento. As versões EREV com seus pacotes de bateria menores podem ir de 20% a 80% em 30 minutos, enquanto o grande pacote de bateria puramente elétrico pode ir de 20% a 80% em apenas 15 minutos. E agora, a parte de condução do vídeo, e receio que tenho que começar com um pedido de desculpas porque perdi uma tela além das 3 telas frontais aqui, bem como a tela gigante atrás, também tem um display de cabeça para cima muito grande e bem agradável. Eu diria que este é o segundo melhor display de cabeça para cima que já vi. Ainda acho que o dos modelos Li Auto é um pouco melhor. Mas falando sobre a experiência de dirigir, no geral, é uma experiência bastante boa. Falando dos modelos Li Auto, este carro é sem dúvida direcionado quase diretamente para o Li Auto L9, que é o seu veículo utilitário esportivo principal, e é uma barra bastante alta que foi estabelecida por esse carro, particularmente quando se trata de conforto. Este carro não chega exatamente aos mesmos níveis de qualidade de condução do Li Auto L9, e acho que sei por quê. É porque este carro só tem uma suspensão a ar de câmara única versus a câmara dupla do Li Auto L9 e as versões mais recentes de todos os modelos Li Auto, incluindo o Mega Multi-Purpose Vehicle. Por que a suspensão de câmara dupla faz diferença? Honestamente, a maior diferença é que este carro tem um L9 bem ali enquanto passamos. A principal diferença é que o L9 e outros modelos da Li Auto com suspensão a ar de câmara dupla possuem melhor controle de vibração. Basicamente, há um pouco mais de qualidade na altura da condução. Menos vibração chega à cabine através da suspensão, ao contrário desta suspensão a ar de câmara única no M9. Dito isso, não acho que o M9 necessariamente tenha uma experiência de condução pior do que os modelos da Li Auto. Isso porque, mesmo que a qualidade de condução seja um pouco pior do que eles, ainda se sente um pouco mais leve nos seus movimentos. Claro, é um termo relativo. Estamos falando de um veículo utilitário esportivo que pesa cerca de 2,5 toneladas. É realmente grande e muito pesado. Há também muita inclinação da carroceria, mas a frente parece um pouco mais leve e um pouco mais ágil do que os modelos da Li Auto. Não sei se isso pode ser atribuído à diferença entre suspensão a ar de câmara dupla e única. Não creio que seja apenas uma questão de ajuste, mas considerando o espectro de grandes SUVs, o Li Auto L9 talvez esteja aqui em termos de prazer ao dirigir, e mais para o final mais agradável está este carro. Como você provavelmente já adivinhou, a potência não é um problema neste carro. Apesar do peso, como mencionei, os 365 kW nesta versão veículo elétrico de autonomia estendida são mais que suficientes para fazê-lo se mover rapidamente, de uma forma que um carro deste tamanho provavelmente não deveria. 390 kW seriam melhores com o EV, mas 4 segundos e 9 décimos até 100 km por hora, ninguém vai reclamar disso. Se reclamarem, você provavelmente não deveria dar ouvidos a essa pessoa. A opinião delas é muito estranha e não vale o seu tempo. Há outra preocupação com os AirEVs e é o noise, vibration and harshness do motor na frente que atua como gerador. Isso não é uma preocupação por 2 motivos. A autonomia elétrica deste carro é tal que se você tem acesso a um carregador em casa ou no escritório, não precisa realmente abastecê-lo com frequência. Pessoas que conheço com veículos de longo alcance, ao menos no mercado chinês, ficam meses sem precisar abastecer. Temos um membro da nossa equipe, o Wheels Boy, que dirige um modelo da Li Auto e ele passou, acho, mais de 6 meses sem nunca ter que adicionar combustível desde que pegou o carro e só teve que abastecer 6 meses depois, porque ele conseguia carregar diariamente.
Se você não puder fazer isso, ainda pode obter autonomia suficiente para alguns dias se o trajeto de ida e volta para o trabalho for curto. Essa é a primeira razão pela qual o noise, vibration and harshness não é um problema. A segunda razão é que, mesmo quando o motor deste carro é ligado, ele é muito silencioso. Ele quase não faz barulho dentro da cabine, mesmo em suas, eu acho, rotações por minuto mais altas. A experiência de dirigir este carro é boa para um veículo utilitário esportivo grande para a família ou um veículo usado para transportar alguém importante no banco de trás. Tem ótima dirigibilidade, bastante potência e é silencioso por dentro. Uma característica que surpreendentemente destaquei foi o sistema de assistência ao motorista. Este é o quarto veículo, equipado com o Huawei Inside que eu dirigi de agora, 3 marcas diferentes, 4 marcas diferentes, talvez o quinto carro. De qualquer forma, este é o melhor até agora, e ainda acho que é um bom exemplo de por que esses sistemas não são tão confiáveis quanto algumas pessoas os consideram. É o melhor até agora, não apenas porque tem entradas muito suaves quando se trata de virar, frear e acelerar, mas também porque faz certas coisas que eu não vi outros sistemas fazerem, ou pelo menos não vi eles fazerem tão bem. Considere, por exemplo, como ele ajusta a velocidade. Se você está em uma estrada que indica um limite de velocidade de 60 km por hora, mas todos os carros ao seu redor estão passando por você, ele exibirá algo no painel do efeito de ajustar a velocidade junto com o tráfego, e então ele irá subir para dizer 80 km por hora junto com o resto dos carros, assim como você ou eu faríamos. Ele ajusta a velocidade conforme as condições reais, priorizando a segurança e não apenas o limite de velocidade da via. A forma como ele ajusta as velocidades nas rampas de acesso à rodovia também é excelente. Outros sistemas chineses, por exemplo, entrarão em uma rampa de saída e imediatamente reduzirão até o limite indicado de 40 km por hora. Reduzir de 120 para 40 pode ser bastante brusco. Este carro faz isso de uma maneira muito mais semelhante ao que motoristas experientes fariam. Nós diminuiríamos muito mais lentamente e talvez até parássemos, digamos, de 120 para 80 e então finalmente para 60. Parece muito mais natural a maneira como ele ultrapassa carros na estrada, também melhor do que os outros sistemas que eu usei. Esses sistemas eles tendem a ficar atrás de um carro e então esperam até finalmente ultrapassá-los. Ele realmente se preocupa com carros vindo de trás. Já tive sistemas que esperam por um carro a 100 metros atrás de você para ultrapassar antes de contornar o carro da frente. O sistema não hesita dessa forma. Ele simplesmente segue em frente e contorna o carro novamente, assim como um motorista experiente. Eu continuo elogiando este sistema. Por que então eu digo que é um bom exemplo de por que esses sistemas não são perfeitos e não devem ser tão confiáveis? Bem, porque ele faz algumas coisas que eu acho um pouco suspeitas. Por exemplo, outro dia, enquanto eu dirigia, ele se aproximou de uma faixa de pedestres e diminuiu para uma velocidade decente, mas os carros na faixa da esquerda ao meu lado haviam parado, claramente porque alguém estava atravessando a rua. Tratava-se de uma pessoa idosa em uma bicicleta adaptada de 3 rodas para a mobilidade. Como motorista experiente, se eu visse todos os carros na faixa da esquerda parando, também pararia ou, no mínimo, reduziria muito a velocidade. O carro continuou seguindo em frente sem fazer isso. Ele também tem um hábito que, bem, eu acho que isso fala sobre o fato de que este sistema é imperfeito quando se trata de tomar decisões no futuro. O que eu quero dizer com isso? Bem, ao dirigir este carro, ele, em várias ocasiões, cruzou 2 faixas de tráfego ao mesmo tempo. Ele fez isso com segurança, sem carros no caminho. Não senti que me colocava em perigo, mas isso é tecnicamente ilegal na China. É necessário mudar de faixa, percorrer alguns metros e então mudar de faixa novamente. É a maneira mais segura de fazer isso. O carro atravessou direto novamente. Por que fez isso? Bem, porque percebeu tarde demais que precisava ir para a faixa da direita a partir da faixa da esquerda para fazer uma curva à direita. Se o sistema fosse mais inteligente, saberia que precisa entrar na faixa da direita bem antes. Novamente, um motorista experiente seria capaz de tomar essa decisão com antecedência com base na navegação. Este sistema não faz isso, mesmo estando seguindo as instruções de navegação na tela central. Então, é um sistema realmente bom. Eu gosto de usá-lo, e honestamente a única razão pela qual não estou usando agora enquanto falo com você é porque as instruções de voz dos alto-falantes aqui no encosto de cabeça seriam muito irritantes para ouvir. Mas eu também acho, bem, é bom, só não é perfeito. Ainda não.
Quero reiterar que o M9 é um produto muito procurado no mercado chinês, pelo menos por enquanto. Alugar um desses por um dia custa quase o mesmo que alugar um Rolls Royce de 10 anos. No começo, eu não entendia o porquê, pois de fora, todas as características mencionadas sobre o carro eu já tinha visto em outros veículos antes. Telas grandes e geladeiras e assentos com gravidade zero. Só após experimentar o carro percebi o que eles fizeram. Apesar de aparentemente chato, era algo bastante interessante. Isso é pegar várias características vistas em outros carros, combiná-las de novas formas e ajustá-las para melhorá-las. Exceto pela segunda tela de linha, que é um desastre, eu não quero uma. Realmente não quero. Devo dizer que estou impressionado com este veículo. Ele superou minhas expectativas iniciais. E tendo dirigido e experimentado, eu meio que entendo porque tantas pessoas estão tão desesperadas para colocar as mãos em um, e mais especificamente, para serem conduzidas nele.